Graças a Deus. Boa noite para vocês. Deus abençoe a sua vida. Shalom, paz do Senhor, da forma como você estiver acostumado. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo de número 3, do verso 1 ao 6. Apocalipse 3, do verso 1 ao 6. Apocalipse 3, do verso 1 ao 6. Vou ler na King James. Então, caso você se confunda nas versões, ela vai estar aqui no telão, é só você acompanhar. Amém? Ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as suas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Se alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em suas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te, porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás em que hora virei contra ti. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença de meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Deus, no nome do Senhor Jesus, eu gostaria de mais uma vez dar graças ao Senhor por esta oportunidade, por mais uma oportunidade de compartilhar, Deus, acerca da Tua palavra. Eu te peço, Deus, que nesse momento, Pai, tudo aquilo que for fruto da minha imaginação, tudo aquilo que for fruto do meu achismo, Deus, venha cair por terra, Deus, e que somente a sua verdade venha ser pregada nessa noite. Jesus, eu coloco a minha mente diante de Ti. Coloco, Deus, o meu coração diante de Ti, te peço, Deus, esquadrinha minha mente e o meu coração nessa noite, e permita, Deus, com que eu possa transmitir aquilo que o Senhor tem a dizer. Pai, que no nome do Senhor Jesus, tudo venha ser direcionado por Ti. Unge a minha voz, ó Deus, a minha boca, a mim que irei falar, e aos ouvidos daqueles que irão ouvir no nome do Senhor Jesus. Deus, eu te peço que nesse ambiente, Pai, o Senhor venha falar a corações. Eu te peço, Deus, que nesse ambiente, ó Deus, o Senhor venha tocar no mais profundo do ser e da alma de cada irmão que aqui está presente. Jesus, nós bem sabemos que a Tua palavra, ela nunca volta vazia, Jesus. Então, que em mais uma vez, assim como o Senhor és e tem sido fiel, Deus, não permita com que essa palavra, ela se perca, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que no nome do Senhor Jesus, o Teu Espírito tenha livre acesso e contato para falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Chegamos à igreja de Sardes. Já falamos sobre algumas, falamos sobre Éfeso, falamos sobre a igreja que esqueceu do primeiro amor, falamos sobre Laodiceia, a igreja que deixava Deus doente. Nós falamos sobre Esmina, a igreja que foi pastoreada por ninguém menos e ninguém mais que um grande homem de Deus chamado Policarpo. Foi o dia que acabou a luz. Falamos sobre Pérgamo em uma viva. Falamos sobre 6, essa vai ser a 6ª igreja, e a última vai ser a igreja
de Filadélfia. Falamos sobre Tiatira, com as suas problemáticas sérias. E hoje nós vamos falar sobre Sardes. Então, ao todo, são 7 ministrações, 7 cartas, e essa é a 6ª. Ao término, eu já tenho orado a Deus, né? Ao fim da 7ª, eu poder explicar para vocês o porquê que é importante nós observarmos, nós olharmos para essas cartas. Amém? Mas tudo tem sua hora, tem seu momento. Hoje vamos ater no assunto Sardes. Como já tem sido de costume, eu gosto de primeiro falar um pouco sobre a cidade. Lembrando que é impossível entender uma cultura, entender a mente de um povo, sem primeiro ouvir sobre seus costumes. Né? Em uma outra ministração eu até falei que é impossível entender a igreja de Jesus Cristo em Mateus Leme, sem entender a história, a cultura, o costume de Mateus Leme. Porque, querendo ou não, queira nós ou não, uma coisa está ligada à outra. Nós temos que entender que o evangelho, onde quer que ele chega, ele se acultura. Não é que o evangelho ele se corrompe, mas ele anda junto daquela cultura daquele povo. Assim também é em cada estado brasileiro, assim também é em cada cidade brasileira, assim também era em cada nação onde o evangelho foi anunciado, entre cada povo onde o evangelho foi anunciado, entre cada cidade. Nós entendemos o tamanho do amor de Deus, quando Deus, no meio de toda essa complexidade de pensamento, cultura, ele ainda age. Nós entendemos o tamanho do amor de Deus, que em meio a tanta nuance, ele ainda salva o pecador, ele ainda resgata o pecador. Nós entendemos o tamanho do amor de Deus, porque Deus ele trata individualmente com cada um do seu povo, da sua forma, da forma que necessita, da forma que precisa. Então, antes de começar a discorrer acerca dessa carta, eu preciso que você entenda que quando eu falo de igreja de Sardes, eu estou falando assim a um povo que se reunia naquele local. Só que eu quero trazer à sua mente que a igreja, ela não é um povo específico todos juntos. Essa é uma congregação, é a congregação da igreja, é todo mundo junto em um culto. Exemplo, Igreja Batista Nacional é um CNPJ. A Igreja Batista Nacional é um corpo onde todos nós, igreja, nós nos reunimos, fazemos parte dessa denominação. Assim acontece em qualquer outra igreja. Então, toda vez que você me vê referindo à igreja nos dias atuais, eu estou falando de mim, ou seja, individualmente, cada um, coração a coração, ou eu estou falando de igreja no aspecto geral, naquilo que é a igreja, a forma como a igreja de Cristo tem se comportado na terra. Por que é necessário falar isso? Porque tem algumas pessoas que elas são levadas a pensar que quando essas cartas elas são trabalhadas, elas estão trabalhando problemas da igreja onde está sendo pregada a mensagem. Não é. O objetivo dessa série de ministrações não é para trabalhar problemas da Igreja Batista Nacional. Quem tem que resolver problema, doutrinar a igreja, é o pastor Elton, o pastor Adenilson. Não é um ofício meu. Eu não tenho que doutrinar, eu não tenho que pastorear. Esse não é o meu papel. Quem tem que trabalhar com isso são eles os pastores. O que eu posso fazer? Ajudar em uma coisa ou outra, mas não tentar assumir um papel que não seja meu. Então entenda, não estou falando de problema relacionado à igreja local. Eu estou falando de problemas relacionados à igreja individual, a mim e a você. Então, quando você ouviu falar da igreja que deixava Deus doente, não era o conjunto de todo mundo junto, era individualmente, era quem você é diante de Deus.
O que você vai ouvir hoje é o que você é diante de Deus. Essa análise é sua. É como que Deus vai falar no seu coração individualmente e mostrar a postura a qual você individualmente deve tomar. Amém? Até então entendido? Amém? Então vamos lá, sobre a cultura de Sardes. Sardes era uma cidade. Sardes, ela surgiu no século 7 antes de Cristo. Nesse tempo, Sardes era a capital da Lídia, que era um povo, uma nação muito importante na época. Ela foi muito próspera. Lá no tempo da sua fundação, Sardes era muito próspera. Então, nós vamos entender. A economia naquela época, ela se dava graças à extração de ouro e do quartzo. O quartzo amarelo, que era uma espécie de pedra que também é preciosa. Então, toda a economia girava em torno disso. Esse mesmo quartzo, o amarelo, ele também era chamado de Sardes, por isso o nome Sardes, relacionado a essa pedra que tinha nessa cidade em abundância. Só que existe, e não se sabe a origem da cidade, se é uma relação com a pedra ou com o significado, mas existe uma outra linha que vai dizer que Sardes era uma palavra que no grego ela significa aquele que fica. Sardes, aquele que fica, porque era uma cidade tão bem aparentada, era uma cidade tão bela que quem iria lá queria ficar. Então Sardes estaria relacionado como aquele que fica. Não se preocupando muito com a origem do nome dessa cidade, mas sim com o aspecto igreja dentro dela, vamos à cultura. Dentro dessa cidade de Sardes, tinha um templo enorme dedicado a Ártemis. Ou seja, era uma cidade, assim como as outras, entrelaçada à idolatria. A idolatria estava presente em Sardes. Como Sardes era uma cidade muito rica, ela se achava muito protegida. Era um povo meio prepotente, porque eles diziam: ninguém é capaz de derrubar a nossa cidade, ninguém é capaz de invadir a nossa cidade. Então Sardes era cercada por torres e muralhas, torres onde ficavam os sentinelas, é claro, observando quem estava se aproximando da cidade, e cercada de grandes muralhas. Estamos falando do século 7 a.C. No ano de 529 a.C., já no próximo século 6, essa mesma cidade, ela vai sofrer um ataque de um império que tinha se formado, que é o Império Persa. Então, Ciro, ele cerca essa cidade durante 14 dias. E ele fica aguardando com que os sentinelas, quem estava vigiando as muralhas, eles se cansassem. Porque o ataque seria nesse momento de cansaço. Porque os persas, eles viram que naquela grande muralha de Sardes tinha uma brecha. Eles já tinham localizado o ponto fraco da muralha. E era por aquele ponto fraco que eles iriam entrar. Só que enquanto a cidade estava sendo vigiada, era muito fácil alguém gritar: estão invadindo, e eles irem proteger aquele ponto fraco. Então, após 14 dias de muita espera, de uma grande espera, cansaço por parte dos soldados de Sardes e também dos persas, enfim, eles deixam de vigiar e eles conseguem adentrar as grandes muralhas, invadir aquela cidade, que era vista como uma cidade indestrutível, como uma cidade que jamais seria conquistada por ninguém. E naquele momento, Sardes, ela perde toda essa pompa de cidade protegida, que eles anunciavam para o mundo, que era impossível penetrar aquelas muralhas. Então os persas entram, eles tomam conta daquela cidade, subjugam aquele povo e mantêm controle sobre eles. Passado um tempo, vem um próximo império, que é o Império Macedônico,
comandado por Alexandre o Grande. E no ano, eu não vou achar onde está aqui, não, no ano 218, agora no século 3, esse Alexandre o Grande, ele vai derrotar os persas. Quando ele derrota os persas, essa cidade é conquistada pela segunda vez. Sardes foi conquistada pela segunda vez. E mesmo assim o povo ainda tinha aquela ideia de cidade fortificada. Nós somos extremamente vigilantes. Ninguém vai conquistar a nossa terra. Ninguém vai abalar as nossas estruturas. Era essa a visão de Sardes. Após isso, já sobre o domínio de Alexandre o Grande, após o ano 218, Alexandre o Grande ele vai reestruturar toda a cidade. Só que vai acontecer um outro detalhe importante. Alexandre o Grande, além de estruturar toda a cidade, ele vai construir um templo e vai dedicar esse templo à deusa Cibele. Essa deusa Cibele, existia uma crença que ela era capaz de fazer com que os mortos voltassem a viver, que ela devolvia a vida a quem tinha morrido. Então era essa questão muito forte dentro da cultura de Sardes. Nossa, a deusa Cibele, ela traz os mortos à vida, e você vai entender o porquê que eu estou entrando nesses aspectos. Preciso que você preste bastante atenção, por mais que não seja interessante para você. Mas, ainda sobre o controle de Alexandre o Grande, especificamente no século 17 depois de Cristo, aliás, Alexandre o Grande foi dominado pelo Império Romano. Agora, o Império Romano, no século 17 depois de Cristo, acontece um grande terremoto na cidade de Sardes. Abala tudo, destrói tudo, e a cidade ela fica totalmente desolada, devastada, sem vida, destruída. Então aquela tão poderosa e grandiosa Sardes agora era uma cidade destruída. Só que a mentalidade de seus habitantes era que minha cidade é poderosa, minha cidade é próspera, meu povo é muito próspero. A mentalidade não mudou. Eles ainda continuavam vivendo das glórias que eles tinham alcançado lá no passado. Estamos falando de quê? Da cidade de Sardes. Então, no ano 17, acontece esse terremoto. Tibério, ele vai lá, reconstrói toda a cidade, ele vai construir o templo dedicado a Artemis. Está vendo que é uma cidade tomada pela idolatria, tomada pela prepotência, a arrogância, o orgulho de ser a maioral. Essa cidade, ela tem esses aspectos. Então, o povo de Sardes, ele tem esse aspecto. Inclusive, o povo que compunha a igreja de Sardes, tá? Então, falando um pouco sobre a igreja de Sardes, agora vamos para a igreja. A igreja de Sardes, ela foi plantada por Paulo em sua terceira viagem missionária, ou pelo próprio João, não tem certeza sobre quem a implantou. O que se tem certeza é que alguém implantou essa igreja, e João foi o supervisor dessa região. Então, o apóstolo João aqui é discípulo de Jesus, irmão de Tiago, lembrando que João Batista já tinha sido decapitado, já não vivia mais, está esse João evangelista. O mesmo João que vai escrever o Evangelho, o mesmo João que escreve Apocalipse e que vai escrever as 3 cartas. É o mesmo João. Então, essa igreja talvez foi plantada por ele ou por Paulo, não sabe ao certo quem foi. Mas o que sabe é que o pastor dessa igreja é um único. Aliás, o segundo, né? Porque teve a possibilidade de Policarpo antes. Mas esse pastor, ele era chamado de Melitão. Ela tinha um grande pastor Melitão. E esse pastor, ele era muito aplicado ao ensino da palavra, ao estudo. Esse Melitão, ele era discípulo de João.
Então ele sabia tudo o que tinha acontecido com Jesus. Ele sabia todas as experiências que João teve com o Senhor Jesus, andava com ele, era lado a lado, parceria. Então esse militão também era um grande homem de Deus, e ele vai reger essa igreja bonitinha, certinho, direitinho, conforme a vontade de Deus, e esse povo vai crescendo na graça, no conhecimento de Deus, vai se tornando uma igreja ativa, uma igreja apaixonada por Jesus, uma igreja voltada a Jesus, que se doava a Jesus. Então essa igreja vai se transformando num exemplo de igreja naquela época. Lembrando que estamos falando da Ásia Menor, que tinha uma série de problemas com outras igrejas. Mas ela se torna um exemplo. E o que acontece com os irmãos de Sardes? O que vai acontecer com os irmãos de Sardes? Eu dei uma olhadinha para trás, que tinha combinado um negócio com o Daniel, mas não deu certo. Tá tudo bem. Então, o que vai acontecer? Os irmãos, eles vão conhecer muito de Bíblia, saber muito de Bíblia, e essa cultura, ela vai começar a mudar, a ponto desses irmãos agora, eles iriam se reunir apenas para propor debates. Eles não se reuniam mais para adorar a Jesus. Eles não se reuniam mais para ouvir a palavra de Deus. A intenção deles na reunião era mostrar o quão um outro sabia, e entrar nessa série de debates acerca desse conhecimento. Então a igreja de Sardes, ela começa a se perder nisso, porque se tornaram pessoas que conheciam muito, tinham muito conhecimento, mas pouca prática. Por outro lado, para piorar a situação, esses que conheciam muito, eles deixaram para trás práticas essenciais da caminhada cristã, possivelmente como jejum, oração, meditação na palavra de Deus. Lembrando que meditar na palavra de Deus é você se alimentar dessa palavra. Uma coisa é você ler algo para obter conhecimento, mas outra coisa é você ler algo que você já leu, que você já passou ali algumas vezes sabendo que aquela palavra, ela te alimenta. Sabe? Se eu fizer uma pesquisa rápida aqui, quem leu a Bíblia mais de 3 vezes? Mais de 3 vezes. Não vai chegando uma hora que a gente começa a passar assim, por esses textos assim, cara, eu já conheço isso aqui. Aí você não vai se apegar tanto mais ao querer saber e conhecer a cronologia bíblica. Você vai se apegar mais em se alimentar da palavra. Esses irmãos de Sardes, possivelmente eles chegaram a esse ponto, que eles não queriam mais conhecer a cronologia. Eles deveriam se alimentar da palavra, e eles deixaram de se alimentar da palavra. E nós que já lemos a Bíblia, eu acredito que mais de 2 ou 3 vezes, às vezes a gente é levado a isso. Cara, eu já li isso, vou dar uma pulada. A gente já sabe onde o texto está, e a gente é levado a procurar aquele texto assim, que vai falar no nosso ego, naquela coisa que a gente só acontece comigo. Às vezes eu estou lá, passando por prova, eu vou onde? Não, vou texto onde teve vitória sobre a aprovação aqui. Ou é só eu que sou. Que bom que a Sara não é assim. Mas, entende? Então, talvez, esses irmãos, eles estavam falando nisso. Eles tinham se apegado sobre a visão de Deus, aquilo que Deus é e tal, e pronto, mas não estavam se dedicando à vida devocional. Então, voltando para a carta de Sardes, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu estou esquecendo. Então, uma vez que essas reuniões, elas tinham se tornado algo mais boçal para debater quem sabia mais, automaticamente já não tinha a busca pelo Espírito Santo. Automaticamente já não tinha entrega em oração. Já não tinha a vida devocional. Automaticamente que o ambiente culto dessas pessoas foi transformado, não tinha mais aquela busca incessante pelo Espírito de Deus. Uma vez que
eles tinham todas essas séries de problemas. Cada vez mais eles foram se afastando da glória de Deus e acreditando que sabia quem Deus é, que conheciam Jesus e que ainda eram apaixonados por eles. Para os Sardes, eles continuavam sendo apaixonados como eles sempre foram, na mente deles, porque eles conheciam, eles sabiam dar uma aula de Bíblia. Então, na cabeça deles estava tudo certo, só que tinha opinião de Jesus acerca dele, acerca desse povo. Então, vai começar a carta assim, olha só, que legal, que começa a carta, um anjo da igreja de Sardes escreve, assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, aquele que tem as 7 estrelas. Você sabe por que Jesus ele começa a falar assim, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus? Porque esse era algo que eles debatiam. Esses 7 Espíritos de Deus, quem sabe me dizer aqui o que é os 7 Espíritos de Deus? É algo que necessita de um pensamento teológico mais profundo. Então, Jesus estava falando na linguagem deles, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E o que esses 7 Espíritos, eles querem dizer? O Deus que tem todo o poder, o Deus que está em todo lugar, o Deus que esquadrinha o coração, o Deus que é onipotente. Ele estava falando, olha, aquele que é onipotente, aquele que tem os 7 Espíritos na mão e tem as 7 estrelas, ainda tinha as 7 estrelas, conforme Apocalipse 1:20, era algo relacionado aos anjos da igreja, a liderança da igreja. Eu sou aquele que tenho a liderança das 7 igrejas na minha mão. Eu sou aquele que tenho todo o poder de esquadrinhar coração. Então, diante disso, daquilo que Deus é, daquilo que Jesus ele era, ele vem e fala, conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato está morto. Olha só, sabe, estou falando a sua língua, você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Morto. Jesus já vem trazendo essa bomba, vocês estão mortos. Vocês pensam que estão vivos, vocês pensam que são uma igreja triunfante, vocês pensam que é a igreja que vai entrar no céu, mas não, vocês estão mortos. Era esse o recado de Jesus para Sardes. Eu não quero te acusar de morto, eu não quero falar que você é morto, eu quero que você pense. Quem é você diante de Jesus? Como ele iria endereçar uma fala a você? O que ele tem a dizer acerca das tuas obras? Você como igreja, indivíduo, o que ele pode falar acerca de você nessa noite? Então Jesus estava falando, olha, vocês estão se enganando, vocês estão presos ao orgulho, vocês se venderam, vocês se perderam, vocês estão mortos. Imagina, você ouvir daquele qual você entregou seu coração, a sua vida, em um momento da sua vida. Aquele qual você foi sincero em algum momento da sua vida, qual você foi entregue, o qual você entregou momentos de oração, em qual você teve experiência, e você chega ao momento da sua vida onde você mudou, e ele vira para você, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Do que adianta? Do que vale? Por isso que é necessário a gente fazer essa autoanálise, sabe? Eu não posso falar por ninguém, eu posso falar por mim, mais ninguém, mas é necessário nós pensarmos nisso. Aquela igreja estava morta, Jesus estava vendo aquelas pessoas, ou um grupo de pessoas naquela cidade como mortas, só tinha fama, mais nada. E eu venho e me faço a seguinte pergunta, que você também deve fazer nessa noite: o que leva uma igreja... Fiquei cego, vou lá pegar. Empolguei. Obrigado. Ó, quebrou não. É bom, a ótica é boa. Vamos recomendar ela, viu, Beca? Então, vamos lá.
é o que faz uma igreja morrer, o que pode levar uma igreja à morte, o que pode levar. Existem fatores que podem levar uma igreja à morte, qual nós temos que tomar cuidado. Primeiro fator, e o mais absurdo deles, e que é visto às vezes com bons olhos, é a tolerância ao pecado, é a conivência com o pecado, é você pecar e falar, mas Deus é amor. É você cantar, mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Pecador é um estado, é o que você é. Deus, ele ama o pecador, ama, mas até quando você vai querer continuar sendo pecador? Porque o pecador é aquele que pratica o pecado, e o pecado faz separação entre nós e nosso Deus. E onde você vai parar se você morrer nesse pecado? No inferno. No céu que não é. Então vamos parar com essa história de carochar, porque Deus é amor. É amor. Mas é o Deus que toca no seu coração. É o Deus que te traz para o culto. É o Deus que te faz ouvir a palavra. É o Deus que te instrui. É o Deus que fala com você diretamente. Por mais que você não queira, é o Deus que te confronta. É o mesmo Deus que te ama, é o Deus que te confronta e quer te levar ao arrependimento, porque Ele quer salvar a sua alma. Ser pecador é viver na prática do pecado. Entenda isso, ser pecador é viver na prática. Então, se eu não vivo na prática do pecado, o que eu sou? Eu sou inclinado ao mal. Se eu não demole, eu vou pecar, não tem nada de bom em mim. Ai de mim se não fosse a graça, ai de mim se não fosse Jesus. Mas eu não posso me considerar um pecador. Nesse sentido, eu não devo, nesse sentido de que ser pecador é viver na prática do pecado. Eu tenho que me considerar como um santo, aquele que busca a Deus, aquele que ama a Deus, aquele que se desvia de todo pecado, que não tolera o pecado. Mas o grande problema é que o pecado tornou-se algo tolerável, aceitável. Meu irmão está pecando, meu irmão está indo para o inferno. Não, mas no fim de tudo vai dar tudo certo. No fim de tudo Deus vai vir com todo o seu amor e vai salvar o meu irmão que está decidido a viver uma vida de pecado. Mas o meu irmão que tem um coração duro, fechado, ou eu que tenho um coração duro, fechado, eu que ouço a repreensão do Espírito Santo e não mudo, eu que saio daqui até pensando, cara, eu preciso de orar mais, eu tenho que buscar mais a Deus, e chega na segunda-feira eu não faço nada daquilo que eu saí daqui com vontade de fazer. Eu, sinceramente, eu passo por tudo isso também, porque eu sou um ser humano como qualquer outro, e eu não quero ser exemplo de ninguém, porque é muito pesado. Passei dessa fase, não quero. Eu quero compartilhar com as pessoas, aprender com elas, mas eu não quero ser exemplo para ninguém, não. Mas, olha só, o que eu faço? Eu estou aqui, Deus, preciso de mudar isso. Preciso de mudar. Deus, isso está errado. Eu vou e oro. Deus, é o Senhor quem efetua em mim tanto o querer e o efetuar. O querer já está no meu coração, Deus, mas o efetuar vai ser difícil demais, porque eu estou distante. Faz o efetuar em mim também, Deus, não apenas o querer, mas o efetuar também. Eu quero sair do simplesmente querer. Essa é a minha oração, um socorro de Deus. Deus, olha, sozinho eu não consigo. Sozinho eu não vou chegar a lugar nenhum. Sozinho eu não vou acertar nunca. Mas com o Senhor, Deus, com o Senhor, e a minha oração se estende. Olha, sua palavra diz que eu tudo posso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus, se o Senhor me fortalecer, eu vou conseguir. Se o Senhor estiver comigo, eu vou conseguir. Mas sozinho eu não consigo. Sozinho eu só erro. Me ajuda, me socorre. E eu oro assim, até em voz alta, né? Não sei se você já me viu orando isso. Eu oro assim. Mas vamos lá. Então, a primeira coisa que pode levar uma igreja física, pessoalmente, à morte, é isso, a tolerância
ao pecado. Outra coisa, o abandono de práticas como jejum, oração e leitura da palavra pode te levar à morte. O abandono do jejum, da oração, da leitura da palavra pode te levar à morte. A autossuficiência, sabe? Talvez essa igreja que eu não sei, porque não tem como saber, ela se achava autossuficiente. Ah, não, já cheguei no patamar onde eu conheço muito de Bíblia, onde está tudo bem, onde eu sou uma igreja exemplo, então não preciso de jejuar mais não. Ah, não, a Bíblia eu já conheço. Então nós não podemos cometer esse erro. Uma outra coisa, a falta de fervor. O que é o fervor? É a busca incessante, sabe? É você orar com fervor, crendo que Deus ele pode fazer. O ser fervoroso é você se entregar a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Ser fervoroso não é pular de uma perna só, não é falar em língua estranha, não é dar cambalhota, nem dar pirueta. Ser fervoroso é você se entregar com o seu corpo, com a sua alma, com o seu coração em oração, crendo que fiel é Deus para ouvir e fazer conforme a vontade dEle. Ser fervoroso é você dobrar os seus joelhos, tendo a convicção que aquilo que você vai orar, Deus vai realizar, porque Deus é poderoso. Ser fervoroso é você deixar de orar com dúvida no seu coração. Ser fervoroso é você estender a mão sobre o enfermo, orar por ele, crendo que Deus vai curar. Não estender a mão sobre o enfermo e falar assim, vai que Deus cura. Precisamos voltar ao fervor da oração, da consagração, da busca a Deus. A falta de fervor pode levar a igreja à morte. A morte pode levar. Outra coisa, o envolvimento com o mundo. O que é o envolvimento com o mundo? É você ser amigo do mundo. Você ser amigo. É você querer viver as práticas que o mundo tem. E eu posso entrar num assunto muito polêmico aqui. Extremamente polêmico. E vocês me perdoam, mas essa é minha opinião. Tá, mas vamos lá. Há anos atrás, o mundo fez uma festa chamada Festa das Cores. Passaram-se 3 meses. A igreja fez a festa das cores. A festa das cores que o mundo fez apontava para quê? Nem precisa falar para que era. E o que a igreja fez? A mesma coisa. Não, porque nós temos que fazer coisa para atrair os nossos jovens. Tem a festa joanina. Festa joanina, tá? Festa joanina é o quê? É uma festa dedicada a São João. É a festa de São João. Então foi desse joanina para junina, relacionando ao mês da festa junina. Mas na verdade a festa joanina. Vamos fazer na igreja o arraial. O crente vem dessa quadrilha dentro da igreja. Você sabe o que é isso? É pegar o que está no mundo. É misturar o que é santo com o que é profano. É pegar algo que foi criado para idolatria e querer transformar aquilo em algo santo. Me desculpe se você concorda disso, mas eu particularmente, eu não concordo. Sabe por quê? Nós temos que fazer evento para atrair jovens, para manter nossos jovens na igreja. Se a Bíblia, a palavra de Deus, o louvor, a adoração, a oração, a vida de santidade ao Senhor não mantém o jovem na igreja, mas nada mantém. Acaba com tudo que nada mantém. Se a palavra de Deus não te manter firme nos átrios do Senhor, mais nada te deixa aqui. A única coisa que pode te trazer para um evento onde você vai se divertir, achar que está tudo lindo, mas não é. Sabe, quando a gente vai pensando nisso, a gente chega num outro aspecto. Que aí já vem com o mundo gospel, né? Maravilhoso, grandes shows, mega eventos. Onde isso surgiu? No mundo. Pessoas vão lá, choram por causa do cantor.
Fica no frio para ouvir um cara lá que deve ter umas 4 músicas boas. Não, boa não, deve ter umas 4 músicas no repertório todo. Idolatra aquele cara, fica lá. Aí o que veio aos pouquinhos? Ah, não, as músicas aqui para Jesus é bênção, tá, gente? Eu gosto. Mas quando se trata de mega evento, mega show, aí você pega um cantor que tem o cachê lá em cima. Eu sinceramente eu não consigo concordar. Talvez eu possa estar indo para um lugar perigoso, sabe? Que é de ser radical, mas não dá. Não dá. Há 10 anos atrás, eu fazia parte de uma outra igreja, e eu vi isso acontecer, tá? Foi ninguém que contou. Pastor combinando assim, com uma irmã. Irmã, quanto a senhora cobra para vir aqui no nosso congresso de jovens? Na época, 2010, ela 15 mil. 15 mil, só que eu quero um hotel de pelo menos 5 estrelas e que permita que eu leve a minha cachorrinha, porque senão eu não vou. Não dá, irmão. Não dá. Não dá. A igreja tem uma função social que não é do governo, é da igreja. Quando eu falo agora, é uma crítica à igreja de Cristo, no Brasil e no mundo, de dar assistência social, de colocar comida na boca do órfão, da viúva. Tem um papel social de abraçar as pessoas, investir em pessoas. Agora, infelizmente, são grandes investimentos e mega eventos para quê? Para ter muito dinheiro, muita coisa envolvida, e não dá para eu concordar com isso. Eu acho que o irmãozinho lá que canta, ele merece sim, tal, ele merece o cachezinho dele, tal, mas da forma que é, cachês extravagantes, não dá. É copiar demais o mundo, é pegar o que o mundo faz e trazer, sabe, e talvez, tá, pastor, quero até te pedir perdão por isso. Talvez pode parecer uma crítica a mim, mas não é. O Senhor sabe, o Senhor me conhece. Sim, mas o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe como é que é. Sim, mas não é uma crítica a isso, tá, irmãos? De modo algum eu usaria esse púlpito para fazer uma coisa dessa. E Deus ele conhece. Mas é só para deixar claro, porque senão tem interpretação, e fica uma coisa maldita. Mas vamos lá. Existe outra coisa que pode atrapalhar, levar a igreja à morte, é o abandono da fé. A apostasia da fé mesmo, sabe? É você deixar de crer que Jesus ele vai voltar. Isso tem acontecido. Ah, tem 2000 anos que está sendo pregado que Jesus ele vai vir e nunca vem. E a gente é levado a essas coisas. A gente é levado a isso, a não acreditar. Não, mas que nunca volta. Ah, será que vem mesmo? Ah, não, vai vir daqui 300 anos. Não, então estou de boa. Dá para eu viver até a minha velhice aí, mais ou menos. Aí na minha velhice eu tenho uma vida de devoção a Deus. Existe esse pensamento. Cuidado, isso pode te levar à morte. Essa devoção a Deus, ela pode não dar tempo de chegar. Amém? Agora para Sardes, no sentido de cultura, a deusa, lembra da deusa Cibele? Ela poderia ressuscitar mortos. Dentro da cultura deles, para aquele que era pagão, para aquele que não era cristão, poderia ressuscitar. Então, tudo que Jesus está tratando com a igreja de Sardes, existe um aspecto cultural por trás. Não era Cibele que poderia trazer vida. O único que poderia trazer vida era o Senhor Jesus. Então, dentro do contexto igreja, somente Jesus pode reavivar uma igreja. Só Ele poderia reavivar a igreja de Sardes.
Então Jesus aqui, ele não está trazendo problema, ele está se apresentando como aquele que resolve, aquele que traz vida de novo. Ele estava falando, olha Sardes, você tem fama de estar vivo, mas está morto, mas eu posso te reavivar. Jesus, ele pode reavivar a igreja. Jesus pode reavivar o seu coração. Não sei o que ele está tratando com você, mas ele pode reavivar o seu coração. Ele pode reavivar o seu coração. Se você crer, se você abrir as portas do seu coração, ele pode reavivar a sua alma. Você pode voltar a orar como você um dia orou. Você pode voltar a louvar como um dia você louvou. Você pode voltar ao Senhor Jesus, dar uma vida devocional a Ele, como um dia você teve. Você pode, Ele pode te reavivar. Ele pode reavivar a sua alma. Ele pode te encher do Espírito. Ele pode te voltar à vida de piedade. Só que é necessário você cumprir aquilo que o texto também fala, é a chamada aqui ao arrependimento. Amém, Deus. Mas o que é necessário para obter esse reavivamento? Avivamento, gente, é trazer vida aonde não tem mais vida. Trazer vida onde não tem. Mas o que é necessário? Uma vez que você, como igreja individual, você chegou à conclusão que você morreu, você está perto da morte, entenda uma coisa que você precisa fazer: você precisa se arrepender das suas velhas práticas. Você deve se arrepender porque um dia você aceitou o pecado, porque um dia você foi conivente com ele. Você deve se arrepender porque um dia você abandonou a oração, porque um dia você abandonou o jejum. Você pode se arrepender. Você precisa disso. De se arrepender nesse sentido. De se arrepender por não ser mais fervoroso. Por não mais buscar o Deus com a intensidade que você deveria buscar. Você deve se arrepender dessas práticas que não agradam o coração de Jesus e voltar-se para Ele. Está morto ou está nas últimas? Existem dois caminhos para você. O primeiro caminho é o sepultamento, acabou, você vai para o inferno de vez. E o segundo caminho é o reavivamento, que você só busca como mudança de mente. Arrepender-se é mudar de mente, ter a sua mente mudada. Você precisa voltar a dedicar jejum e oração novamente. Deus, eu estou distante. Deus, eu estou frio. Deus, eu estou morrendo. Me ajuda. Eu vou consagrar o Senhor no jejum. Vou orar, vou buscar o Senhor, porque eu quero ser vivificado por Ti. Agora, você também deve se lembrar daquilo que você aprendeu. Vamos comigo lá no verso 3. Verso 3. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Porquanto, se não estiveres vigilante, virei como ladrão, e tu não saberás em que hora eu virei contra ti. Então, o que Jesus estava falando? Olha, lembra-te daquilo que você aprendeu. Talvez você se encontre nesse estado terrível, respirando por aparelhos. Lembra-se daquilo que você aprendeu. Lembre-se daquilo que você ouviu do Senhor. Lembre-se dos primeiros dias em que você foi discipulado. Lembre-se das primeiras mensagens que você ouviu. Lembre-se daquela pessoa que chegou e falou assim: olha, vamos orar junto. Deus vai entrar com providência nessa causa. Lembre-se de quando você fazia a obra de Deus com esmero, voltado, focado em Jesus. Lembre-se de quando você se debruçava na presença de Deus e lágrimas rolavam. O suor escorria pelo seu rosto. Lembre-se daquilo que você aprendeu, aquilo que você sabe que deve fazer e porventura você não faz mais. Ele quer reavivar a sua alma. A intenção de Deus é reavivar a sua alma, te fazer lembrar aquilo que necessita ser feito, aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser feito. É necessário isso.
Outra coisa, verso 2. Vou voltar um verso atrás. Se alerta, Jesus falando, e fortalece que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade nas suas obras diante do meu Deus. Volte-se a ser íntegro em suas obras, a fazer de todo o coração, com todo o seu entendimento, oferecendo a Deus o melhor que você pode, o melhor que você pode fazer. Entregue-te ao Senhor com integridade, sabe, não é fazer porque tem que fazer, é fazer porque é para Deus e é para a glória dEle. Mas alguém aqui, além de mim, já saiu de casa assim, hoje eu tenho que ir lá, fazer tal coisa lá na igreja, nossa, tem que ir, nossa, se eu pudesse eu nem ia. Ou é só eu? Que bom que é só eu, mas eu já saí, gente. Nossa, vou ter que ir lá para Icaraí de tarde, agora no sol rachando, para dar aula. Já fui murmurando, reclamando. Acontece. Não, eu vou sair cedo de casa para dar aula só para Vitória. Vitória é a única guerreira dos adolescentes que vai no curso e que está aprendendo e que quer isso. Só por ela eu tenho que ir. Já vim reclamando, Vitória. Me perdoe. Mas você sabe o que é isso? Isso acontece porque é falta de integridade nas obras. Porque não é mais para agradar a Deus. Não é para a glória de Deus. É porque a força está se esvaindo. O ânimo está mudando. O coração está mudando. E todas as vezes que eu me pego nessa situação, eu falo, Deus, me perdoa, Senhor. Porque eu sei que com vontade ou sem vontade eu tenho que ir, porque é para a glória do Senhor. Então, quando acontece comigo, nossa, tem que ir, porque, amém, eu vou. Com vontade ou sem vontade é para Deus. Deus merece. Deus fez muito mais por mim. Muito mais, muito mais, muito mais. Deus merece. Então a integridade nas obras é você glorificar a Deus naquilo que você faz. Vai subir aqui, fazer o louvor, vem com a expectativa que vai ser uma bênção, vem com a expectativa que Deus vai descer sobre este lugar, vem com a expectativa que vidas serão tocadas, vem com a expectativa que vidas serão revivificadas por Deus. Vem com esse pensamento. Não, vamos lá, mais um dia. Não, é para Deus, Deus merece. É para a glória dEle, é para o louvor dEle. E acontece com todo mundo, irmão. Você só não pode deixar isso crescer no seu coração. Você ser tentado em relação a isso é uma coisa, mas você ceder à tentação é outra. Então, quando a tentação vir, não vou porque é para Deus, porque Deus merece, é para a glória de Deus dEle, é para a honra dEle. Deus, Ele merece. É necessário buscar essas obras perfeitas, a integridade nas obras. Mas eu te pergunto, quais são as características de uma igreja viva? Nós vimos a característica de uma igreja morta. Nós vimos o que fazer para o reavivamento acontecer. Mas quais são as características de uma igreja viva? Quem disse que Sardes não tinha gente viva lá? Vamos lá comigo. O 4. Contudo, em Sardes, algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, elas caminharam comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Tem em Sardes aí um povo que anda comigo, que é uma igreja viva. E qual é a característica explícita no texto? Que essas pessoas, elas não mancham as suas vestes, elas não se contaminam com o pecado, elas não toleram aquilo que é pecado, elas não misturam o santo e profano. As características de uma igreja viva é uma igreja que se não sei falar a palavra não, que se torna solidário, quando ela vê uma situação como nós estamos vendo no sul, pessoas que perderam tudo,
Uma igreja viva é uma igreja que se compadece, fala assim, eu vou ajudar da forma que eu posso ajudar. Não, está sobrando aqui na minha conta R$2. Vou mandar. Imagina se todo mundo mandasse R$2, já ajudaria. É uma igreja que se compadece. Característica de uma igreja viva é uma igreja que ama o perdido, que abraça o perdido, que ora por ele, que evangeliza ele, que vai, que segue o ID, que proclama o evangelho em toda oportunidade que tem. É a característica de uma igreja viva. Uma igreja viva é uma igreja cheia de amor. Amor por quem? É um amor apaixonado, de ver estrelinha, de borboleta no estômago. Não! É o amor que parte da sua decisão em fazer o melhor possível para Deus. É esse que é o verdadeiro amor. É o amor que não é pautado em sentimento, mas em decisão própria. É isso que é amar. Precisa fazer? Vou fazer. Estou com vontade? Não, mas eu vou fazer. Isso é amar, decidir. Ser solidário com quem precisa. Ter o coração aberto para ajudar o outro. Agora eu gostaria de te perguntar, qual foi a última vez que você passou por um marginalizado? Talvez alguém que vive nas calçadas. Qual foi a última vez que você passou por alguém que estava numa situação de rua e os seus olhos se encheu de tristeza pelaquela situação? Qual foi a última vez que você viu alguém numa situação muito difícil e você eu não vou tentar falar a palavra, mas enfim, você teve solidariedade pelaquela pessoa. A igreja viva, ela avança. A igreja viva, ela abraça. A igreja viva, ela ama as pessoas. A igreja viva, ela esquece de coisas e ama pessoas. A igreja viva, ela usa as coisas para amar as pessoas. Ela não usa as pessoas para amar coisas. A igreja viva está pensando naquilo que é o mais importante, pessoas. Pessoas, eu acho que essa é a lição mais maravilhosa que eu aprendi na minha vida. Israel, não se esqueça que o mais importante são pessoas. O mais importante são pessoas. Um ano passado eu me deparei com uma situação, como vocês sabem, eu sou professor, e eu me deparei com uma situação que uma menina, ela estava de blusa de frio no calorão, naquela onda de calor. No calorão ela estava com blusa de frio, com aquela cara. Eu olhei para ela e meu coração encheu de compaixão, sabe? Eu fui e chamei ela e falei assim, o que está acontecendo? Ela, professor, eu quero morrer. Eu não dou conta mais. Eu parei a minha aula, chamei ela lá fora, fui conversando e orando. Orando não em voz alta, porque senão arrumo um problema. Mas orando na minha mente, no meu coração, Jesus, toma conta dessa menina. E ela levantou a blusa e falou assim, que eu tô me mutilando. Isso aqui é para eu esquecer que eu tenho um pai que me abandonou. É para eu esquecer que eu tenho um padrasto que todo dia vai à noite lá na minha cama e mexe comigo. Mas eu te contei dessa? Não, né? É isso aqui, ó, é para esquecer. E Deus, tem misericórdia. E eu nem ouvi muito o que ela tinha para falar, não, que eu comecei a orar. E toda vez que eu via essa menina, era muito estudiosa, ela levava o caderno, eu colocava a mão no caderno, assim, Deus abençoe essa menina, faz com que ela esteja bem. Aí eu estava passando em frente à escola, porque eu não estou na mesma escola, e eu encontrei ela, e ela já veio com o olho brilhando, com o sorriso, professor, que saudade. Sabe, é pessoas. É difícil, tem dia que dá vontade de jogar um menino pela janela. Nós somos seres humanos. Mas eu entendi que
se eu influenciá-lo de alguma forma, e às vezes nem é conteúdo, é atenção, sabe, é atenção, é uma palavra. Pessoas é o mais importante. Então pense nisso ao decorrer da sua semana. Tenha a oportunidade de investir em uma pessoa, invista em uma pessoa. Ah não, mas é um bêbado, não sabe, não tem consciência de nada. Eu vou repetir uma coisa que eu ouvi uma menina lá no Rio Grande do Sul falar comigo. Gente, estava assim, aí tinha um cara meio bêbado, eu fui, entreguei o panfleto, aí eu meio que falei do amor de Deus, eu estava muito, muito bêbado. Aí eu fui sair, estava assim, perto dela, a Roberta. Aí eu falei assim, nossa, você não deve ter entendido nada do que eu falei. Ela falou, volta lá e xinga a mãe dele para você ver, se ele não vai entender. Ela falou assim, amigo, prega o evangelho. Você sentiu no coração de abordar a pessoa, para. Aí tinha um outro bar na frente, entra nós dois. O povo jogando sinuca, eu vou lá, atrapalha a partida de sinuca do povo, mas eu preguei o evangelho porque eu senti que eu tinha que pregar. É investir em pessoas. Mas você sabe o que eu estou falando? De só coisa do passado, e isso é para encerrar a minha ministração de hoje. Está vendo que eu só citei coisas que já aconteceram? Porque na verdade hoje eu estou semelhante a Sardes, eu não estou fazendo mais. Entende? Então isso aqui é a minha confissão mesmo. Eu não estou fazendo mais, eu já fiz. Mas hoje, o que eu fiz hoje? Nada. O que eu fiz ontem? Nada. O que eu fiz antes de ontem? Nada. Mas só que Deus, Ele me trouxe uma lição do que eu devo fazer para com que eu voltar a fazer. Eu voltar a focar naquilo que é importante. É eu valorizar aquilo que importa. Essa mensagem, mais uma vez, foi para mim. Foi de encontro ao meu coração. Não é o que eu fiz, é o que eu posso fazer daqui para frente. Também não é embora triste para casa porque não fez nada hoje, mas é o que você vai fazer amanhã, de acordo que você pode, com o seu dom, com o seu jeito, com o seu talento, da sua forma. Não importa, o importante é fazer algo por alguém, porque pessoas são mais importantes, e essa é a principal característica de uma igreja viva. É uma igreja que investe pessoas e prega o evangelho. Se você faz isso, você está vivo, irmão. Amém. Eu vou me vivificar. Se Deus quiser, na próxima oportunidade eu vou poder dar um testemunho mais agradável que esse. Mas sabe, é necessário focar naquilo que é importante, coisas simples e importantíssimas. Leitura da palavra, oração, jejum, se a sua saúde permitir. Não vai fazer coisa de doido para adoecer também não. Amém? Que Deus, Ele possa falar ao seu coração, que Ele venha ministrar ao seu coração. Eu gostaria de fazer um apelo. Eu faço o apelo e o senhor ora, pastor? Que eu já extrapolei o horário. Eu gostaria que você, se você quiser vir aqui na frente, você talvez precisa de um fortalecimento espiritual. Talvez você está aí na respiração por aparelhos, pediu louvor para que venha louvar mais um hino aqui em cima. Talvez você que esteja numa situação bem complicada, parecida ou próxima a Sardes, que você entregasse isso para Deus. Vai começar pela sua busca, pela sua entrega. Ou então você não quer se expor, não, abaixa a cabeça aí no seu lugar, faz o que você quiser, mas ore e busque o Senhor. Vamos ser uma igreja viva, uma igreja que ama as pessoas, que dá a vida pelas pessoas. Amém, pastor? Deus abençoe você. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amada igreja, feche os seus olhos, por favor. Alguém mais quer vir aqui à frente? Irmãos, o apelo
Entenda isso. Presta atenção aqui. O apelo, ele não é feito pelo homem. Eu quero que você se lembre de uma coisa. Quando tem alguém aqui em cima, essa pessoa é trazida por Deus, como o Israel orou aqui antes da mensagem. Essa pessoa, ela é usada por Deus. Essa pessoa, ela dá liberdade ao Espírito Santo. Quando a pessoa é séria, tá, irmãos? Quando é gente séria, quando é gente que tem temor a Deus. Porque infelizmente não é todo mundo que sobe no altar hoje, e eu não estou aqui para julgar ninguém não. Não é todo mundo que sobe no altar hoje que possa ser usado por Deus como deveria. Mas o Israel, ele subiu aqui e ele falou com o Espírito Santo: Espírito Santo, usa a minha boca, a minha voz. Então a partir desse momento, irmãos, não é o homem mais, aí é o próprio Deus, o Senhor falando, o Senhor curando, o Senhor tratando. E quando é feito o apelo, não é o homem, então é o Senhor. Se você sentiu no coração, assim como esses que aqui estão, que você está fraco, né? Isso não é vergonha, irmãos. Estamos numa luta constante. Eu e minha esposa, esses dias, nós estávamos desesperados espiritualmente, há um mês atrás, mais ou menos, desesperados, por causa de tudo que a gente está vendo no mundo, né? A igreja sendo tão combatida. Olha aí, ó, é só você olhar para o lado, e a gente ali no desespero, buscando de Deus o que estava acontecendo. Aí o Senhor nos fez um convite tão lindo, tão maravilhoso, e ali nós encontramos com o Senhor Jesus novamente, eu e ela, tivemos um encontro com Deus. Sabe por quê? Por causa de um apelo de um filho de Deus lá em Belo Horizonte, que me ligou, usado por Deus, falou assim: pastor, quero te abençoar. E nós recebemos, irmãos. Então, quando Deus fizer um apelo, e se você tiver numa situação como eu estava, eu não tenho vergonha de falar não. A gente enfraquece, a gente perde forças, nós somos limitados, nós somos seres humanos. Eu não posso achar que eu sou super-homem na fé. Eu sou dependente totalmente do Senhor. Mas quando o servo de Deus, o pregador, ele fala aqui, ó, que a igreja está morrendo por falta de oração, por falta de jejum, por falta da leitura da palavra, não é o homem que está falando, é o próprio Deus. E a gente está vendo isso, eu tenho visto isso, a gente tem percebido, a igreja está morta. A igreja não está morta, ela está no CTI, porque se morrer precisa ressuscitar. Mas que a igreja está no CTI, tá, irmãos? Eu não estou falando da Igreja Batista Nacional, estou falando da igreja do Senhor Jesus. Então, se você não está conseguindo orar, se você não tem vida de oração, se você não tem vida de jejum, se você não tem vida mais alegre, sabe aquela alegria que você sentia? Você corria, ficava desesperado para chegar o dia do culto, da celebração. Você não via a hora de estar aqui na presença de Deus, e que aquilo ficou para trás. Pois é, se você não está assim mais, é porque você precisa se reabilitar. Eu preciso de reabilitação, você precisa de reabilitação. Por isso que o Senhor Jesus, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que o Senhor Jesus, lá no Pai Nosso, Ele nos ensina assim, ó: dai-nos hoje o pão de cada dia. Quando Jesus fala assim, sabe o que Ele está mandando fazer? Para a gente colocar a nossa vida em oração, de joelhos, na humilhação, cara no pó, reconhecendo que só Ele é o Senhor, reconhecendo a majestade, reconhecendo
a glória e o poder de Deus, e que eu e você somos dependentes dele todo dia. O maná, a gente tem que pegar o maná todo dia, irmão. E o maná você recolhe com a oração. O maná eu não sei se você está me entendendo, mas eu espero que o Espírito Santo te mostre isso, que o maná ele é recolhido hoje através da oração. Eu não posso, irmão, pegar o maná de amanhã. Eu tenho que pegar todo dia o maná daquele dia. Porque se você pegar e ajuntar, achar que está juntando para amanhã, não serve. Isso é muito claro. Isso é muito claro, irmãos. Deus não mudou. A sua ordenança não mudou. A sua palavra não mudou. A igreja mudou. A igreja, como disse Israel, eu concordo, deixou o mundo entrar na igreja do Senhor Jesus. A igreja não é do pastor, a igreja não é do bispo, a igreja não é do apóstolo, a igreja não é do obreiro, a igreja não tem dono aqui na terra. A igreja é do Senhor Jesus. Mas os mordomos que tem que tomar conta da igreja, deixou mesmo o mundo entrar na igreja. E por isso que a igreja está nessa situação, fica tentando conseguir coisas lá do mundo para atrair a presença das pessoas. Irmão, nós temos que nos alimentar da palavra, alimentar do jejum, alimentar da oração intercessória. Sabe quantas pessoas que vêm aqui na segunda-feira na oração? Duas. Olha como é que está no CTI. Eu sei que você tem compromisso, que você tem, né, seu trabalho, que você tem outras coisas, mas 2 pessoas orando aqui, ó, é um sinal muito, muito triste, irmãos. É muito triste isso. Mas o Senhor Jesus, Ele quer trazer um conserto, Ele quer trazer um ânimo, Ele quer trazer força, poder, unção na sua vida. E você que quer, fique de pé no seu lugar. Você que quer esse renovo, vem aqui à frente. Eu te peço, eu quero fazer um desafio aqui. Eu não sei se você gosta de desafio. Eu queria que tivesse muita gente aqui para a gente fazer esse desafio hoje. Mas eu quero te desafiar, irmãos. Eu quero te desafiar o seguinte. Quero te fazer um convite. A igreja precisa voltar às práticas espirituais ensinadas pelo Senhor Deus ainda lá no Éden, passadas para Abraão, para Moisés, para Noé. Aquela prática, sabe qual a prática? A prática da intimidade com Deus, a prática do jejum, ensinada pelo Senhor Jesus, da oração, da leitura da palavra. Então eu quero te desafiar o seguinte, em nome de Jesus, a você jejuar. Eu quero te convidar, igreja, a sair do CTI. Eu creio que Deus talvez não esteja falando com todos, né? Mas talvez com uma grande maioria. Eu quero convidar a igreja a voltar à prática do jejum. Nós perdemos mesmo, Israel. Perdeu. Não foi você que falou não, Israel. Eu estava sentindo ali, ó. Eu estava sentindo quanto Deus nos ama. Deus, a palavra do Senhor, olha que o Espírito Santo está trazendo aqui agora. Deus corrige a quem Ele ama.
Então você glorifica a Deus, porque Deus falou isso com você hoje. O Senhor está vendo que a gente está indo para o buraco, está indo para o abismo, está caminhando para as trevas, mas o Senhor, Ele te ama tanto. Olha, gente, coloque isso no seu coração. O Pai nosso, o meu e o seu Pai, que está nos céus, Ele te ama tanto, que Ele entregou o seu Filho unigênito, pela sua vida, pela minha vida. Ele teve que abandonar o seu Filho Jesus, lá na cruz do Calvário, por causa de tanto pecado que Ele carregava sobre Ele, o meu e o seu pecado. E sabe o que Deus faz, quando Ele vê a gente indo para o buraco, indo para o abismo? O Senhor, Ele vai atrás. Como que Deus vai atrás? Ele vai atrás da palavra, da pregação. Ele vai atrás usando alguém para fazer um apelo. Não é apelo, irmãos, aqui eu creio que todo mundo aqui, ó, pelo que eu estou vendo, todo mundo já recebeu Jesus. Não é apelo para receber Jesus, você já tem Jesus. É apelo, sabe, para reconciliar. Reconciliar com Jesus? Não. Reconciliar com a sua palavra. Reconciliar com o jejum. Reconciliar com a oração. Reconciliar com as coisas do alto, para buscar em primeiro o reino de Deus. Irmãos, eu fico tão triste. A gente convida a igreja, a gente joga nos grupos para tanta coisa. Está um derramar tão forte de Deus, irmãos. Assim, Deus está descarregando um poder, uma glória, uma unção tão grande. Aonde a gente vai, eu assisto na televisão as marchas para Jesus do Rio de Janeiro, em São Paulo, em todos os lugares, as conferências que a gente tem visto através da televisão, ou até mesmo pessoalmente, participando. Assim, tão um derramar tão poderoso de Deus. Aí eu fico doido que as pessoas vão, e a gente joga ali nos grupos, e não aparece ninguém. As pessoas, a igreja está tão no CTI, que as pessoas não têm forças mais para procurar as coisas de Deus.